feliz de ter essa oportunidade que muitos hoje não têm, né? Em termos de não ter, é porque as pessoas não têm um coração que deseja Deus, que deseja a paz, que deseja ser fiel, que deseja mudar. Então eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, com você que está em casa aí também, que acompanha. Deus vai falar no seu coração, porque aqui eu estou numa passagem de Lucas, registrado 8 ao versículo 40, irmãos, que falam de duas personagens aqui, e todas elas duas estão atribuladas, aflitas, coração congestionado ali com a angústia, porque o primeiro, esse homem chamado de Jairo, esse homem, baseado aqui na Bíblia, ele é um homem que tem uma posição muito boa, que é de ser um líder, um pastor, de ser um príncipe ali da sinagoga. Mas sabemos que ele está passando pelo ruim, ele está passando pelo tempo difícil. É o que eu disse, o pecado não escolhe quem é, se é pastor, se é um menino, seja quem for. O pecado é verbo do diabo. E nós sabemos que na história, para quem lê e busca a história deste varão, ele era um que dava lugar ao pecado. Inclusive, ele foi um homem que observava Jesus. Ele rejeitava o Senhor Jesus como Filho de Deus. Enquanto a filha dele não estava sofrendo, enquanto a família dele não estava precisando, até eu chegar ao ponto dele não ter como ajudar, mesmo que ele não cuidasse da esposa, mesmo que ele não cuidasse da filha, mas ele estava ali alegre porque ele estava bem. Mas, irmão, quando é que uma família, mesmo separada, vão se atribular? É quando o inimigo começa a tocar nos filhos. Se tem um para um lado, para outro, mas todos os dois vão ficar atribulados. Todos os dois vão ficar angustiados. É o caso de Jairo. Jairo ele não vivia com a esposa. Jairo ele não vivia lado a lado com a filha. Isso já era um pecado, porque ele vivia na presença de Deus, como ele dizia, mas ele quebrava os mandamentos, por ele não amar sua esposa, por ele não honrar sua filha ali, por ele não honrar a posição. Para os irmãos tomar por base que Jairo, a Bíblia diz que era príncipe daquela multidão, daquela comunidade. O que eu quero dizer para os irmãos, para você que está ouvindo, é que Deus não tem exceção, é que o homem ele vai até o fundo do poço, é que Deus ele não está aqui para julgar. Biblicamente mostra que Deus está para perdoar. Talvez você esteja em casa também sofrendo, ainda que não esteja na igreja, ainda que não seja crente, mas isso não importa, porque não é a religião que vai salvar ou que ele vai te dar um milagre na tua vida, não. Tudo vem com Jesus. O perdão, o milagre, a reconciliação, tudo vem com Jesus. Preste bem atenção. No versículo 40,
que eu vou levando baseadamente na palavra, interpretando para os irmãos entender como nós somos pessoas que recebemos as nossas bênçãos não porque nós temos direito, não porque nós temos atitudes boas, não porque nós temos uma posição na igreja ou em qualquer lugar. Não, nada das nossas atitudes vai trazer milagre ou atenção de Deus. Mas eu digo para os irmãos que vai trazer atenção para Deus olhar para a tua situação é a tua humildade, a tua fé. É quando você reconhece, como Jairo rejeitou muitas vezes Jesus. Até, irmão, quando Jesus estava na sinagoga dele, que ele deu a oportunidade para Jesus falar, e Jesus abriu o livro de Isaías 61, e ele começou a ler aquela passagem de Isaías. Quando Jesus leu aquela passagem de Isaías, aí Jesus foi explanar, e ele disse: olha, hoje se cumpriu aqui o que está escrito, se cumpriu ali naquele dia, porque aquele que estava lendo é exatamente o que Isaías falava, Jesus. Aí o que acontece? Eles se escandalizaram, irmão. Eles olharam para Jesus e disseram: isso não pode ser um homem desse dizendo que ele é o Filho de Deus. E quem era o chefe da sinagoga? Era Jairo. Por que Jairo não recebeu educadamente a palavra? Ele lia toda a Bíblia, mas quando Jesus disse: hoje esse versículo se cumpriu, aí a ira veio aqueles coração, até quiseram expulsar Jesus e quiseram matar Jesus apredejado. O que eu quero falar? Estou falando aqui, sabe por quê, irmão? Porque Jairo ainda não estava precisando de Jesus. É o que acontece na vida de muitos, porque as pessoas, quando precisam, que vão adorar, não. Para nós adorar Jesus é só o momento que nós reconhecemos Ele como Filho de Deus e colocamos a nossa fé nele e começamos a adorar. Não é quando nós precisamos. Quando nós precisamos, é a nossa necessidade clamando, é a nossa necessidade suplicando. E tem muitos hoje aí, que mesmo na igreja, que nem Jairo, que tem pecado na casa, na vida, na família, porque já tinha. Aonde era que estava exatamente a manifestação do inimigo? Lá na filha de Jairo. Ela estava enferma. Quando ele viu, ele se vira a Deus, mas a adoração dele, irmão, não tinha força, a fé dele era fraca. Ele se via a Deus, mas o pecado que estava na vida de Jairo enfraquecia e apagava a fé de Jairo. Mas ele estava vendo Jesus. Ele via Jesus pregar, ele via a multidão rodeando Jesus, ele viu o milagre acontecendo. Aí Jairo disse: não pode, agora não tem mais como eu rejeitar Jesus. Por quê? Porque a minha filha está enferma para a morte. E o que eu vou agora fazer? Aí, irmão, fica difícil para uma pessoa orgulhosa, fica difícil para uma pessoa que tem recurso vir numa igreja humilde pedir oração. Mas quando ela se vê que está sem saída, aí a pessoa não olha mais para a sua pessoa, ela olha para a sua necessidade. Estou falando assim para nós entender que a nossa necessidade é quem leva nós até a Cristo. Tá, irmão? Então, olha o que aconteceu. Que quando voltou Jesus, a multidão recebeu. Jesus estava encaminhado, voltando àquela cidade.
Aleluia. Então aquela multidão já estava ali, irmão. Jesus, onde ele estava, tinha sempre alguém necessitado, desejado, curioso, formando multidão. E Jesus estava ali. E já tinha a sua oportunidade para expressar. Mas ele tinha de quê, irmão? Ele tinha de se humilhar. Dizer: Jesus, eu até rejeitei, eu até blasfemei, mas Jesus, eu tenho visto grandes milagres tu fazendo, e um desses eu vou precisar. Por quê? Porque aquela que eu amo, Jesus, está tão enferma, e eu não sei como fazer. Tu vai até minha casa? Aí, quando eu olho assim para esta mensagem, eu olho bem para Jesus, o amor dele. Ele não coloca ali, irmão, a rejeição que já ele tinha. Ele não coloca ali o momento de expulsação que ele teve na casa, na igreja. Ele não coloca ali empecilho para que Jairo pudesse achar uma outra explicação. Não. Jesus, ele quer ouvir o necessitado. Jesus, ele quer ouvir aquele que exatamente precisa e pede a oportunidade desse momento. Jesus fazer uma conversão numa alma. Olha só, que hoje nós temos muita pessoa, irmão, que tem vergonha até de vir à igreja, tem vergonha de orar, tem vergonha de pedir pela sua posição qual ele tem, de dizer para o irmão mais simples, para o amigo mais próximo, que ele está sofrendo, que ele está passando pela necessidade, que o dinheiro dele não compra, que a posição dele não pode resolver. Já estava nessa condição, viu, irmão? O Jairo se humilhava, o Jairo ia ficar tribulado, ia ficar com aquele problema e com o pecado dentro dele. Aí olha aqui, a multidão recebeu porque todos estavam esperando. Então ali, a oportunidade, irmão, era como aqui, todos os dias, aqui tem a igreja, ou no dia de quinta, ou no dia de domingo, mas a oração era muito importante, porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela tem o seu efeito, ela move a montanha. Se a pessoa pede com a necessidade ali, com a fé, com a vontade, não vai colocar a placa da igreja, vai ele, a necessidade, até Jesus. Olha, estou dando aqui para os irmãos, para vocês verem tão grande o amor de Deus. Porque se fosse nós, eu digo nós porque nós irmãos temos muito falha, né, irmão? Nós não somos perfeitos. Nós íamos dizer assim: Jairo, como é que tu quer que eu faça então um milagre na tua casa, que tu não crê, ou tu me expulsou, eu não quero nem acordo. Aí eu vou mostrando para os irmãos que tem barreira que é nós mesmos que temos que derrubar. Essa barreira na vida de Jairo, quem tinha que derrubar a barreira era ele. Era ele que tinha de tirar a posição que ele era príncipe. Era ele que tinha de pedir a Jesus, porque era ele que estava com a necessidade, ele estava precisando. E era ele que tinha exatamente blasfemado a incredulidade, e era ele que estava sofrendo a angústia. Se você está assim passando, Deus está abrindo as portas gratuitamente das bênçãos para você que sofre depressão, angústia por problema, porque não pode resolver, ou com filho, ou com marido, ou com vizinho, ou então com amigos. Nós tomamos por base
que a melhor coisa é nós se humilhar. E o momento mais necessário, mais certo é esse, que estão passando o aperto, a depressão, a angústia. É o momento que vem quebrar esse coração que está duro, romper essas barreiras. E Jairo, como diz aqui a palavra, ele diz: eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Olha só, irmão, nesse versículo 41 mostra que Jairo, ele passou a se humilhar. Ele já olhou para Jesus diferente. Ele se aproximou ali, ele se ajoelhou. Aí disse: Jesus, eu preciso te pedir um favor, uma misericórdia. Vai lá na minha casa. E eu creio que Jesus olhou para ele, achou tão bom, né, irmão? Com aquela alegria, porque veja assim, irmão, para você entender, quando alguém te machuca, quando alguém te rejeita, obriga, mas ele chega assim e diz: fulano, eu agora estou arrependido, me perdoe. Você não fica feliz, né? Porque aquela pessoa, ela está se humilhando. Foi assim que aconteceu com Jairo. E nós vemos o outro lado, Jesus estava feliz. Tanto que ele estava feliz, a concordância, que ele disse: Jairo, eu vou na tua casa, eu vou lá resolver teu problema. É a mesma coisa de nós dizer: irmão, não se preocupe, o que você fez eu perdoo, mas eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, eu vou lá, eu vou fazer você sentir a felicidade do qual você não tem. Nós vamos interpretando aqui como Deus queria fazer Jairo feliz. Nós vamos interpretando aqui como é que nós temos que quebrar o jugo. Jairo quebrou o jugo. Por que ele quebrou o jugo? Porque Jairo amava a filha, e Jairo recebeu ali, irmão, de amigo, dizendo: Jairo, a tua filha está doente, e a doença dela é para a morte. Qual é o pai, né, irmão, que não fica assim, atribulado, angustiado? Qual é? Todos ficam. Aí nós vemos que no 30, aleluia, que no 42, nós vamos ver aqui, irmão, 3 versículos no assunto de Jairo. Veja, porque tinha uma filha única, olha aí, uma só, que nem vocês, né, tem filho único, e dedica todo o carinho, todo o amor, é tudo que vocês têm, trabalha para eles, educar, trabalha para exatamente ali suprir a necessidade dos seus filhos. Aí Jairo está aqui se identificando que era a única filha, mesmo que ele não estava junto com ela, mas ele recebeu a notícia que ele ia perder o bem, que ele ia perder aquela que ele amava. Aí, irmão, nós olhamos que muitas vezes a necessidade ou o fim faz nós ir a Jesus, né? Faz nós ir à igreja, faz nós orar, faz nós clamar, suplicar. Porque aqui, o que já está fazendo? Se ele está pedindo a Jesus, ele está orando. Se ele está pedindo a Jesus, ele está honrando agora a Jesus com a fé. Era literal? Era, porque Jesus estava ali. Mas hoje, esse mesmo Jesus, ele conhece a nossa necessidade, como ele também conhecia de Jairo. Ele responde
onde, como ele respondeu a Jairo, ele vai alegrar, porque ele alegrou o coração de Jairo, ele fortaleceu, e ele vai também, porque eu sei que tem mãe chorando, tem mãe pedindo socorro, e o seu socorro não é aqui da terra, o seu socorro é lá do alto, descendo do Pai das Luzes. Veja aqui que Jairo não conseguiu terrenamente receber auxílio para o socorro dele. Ele recebeu auxílio exatamente de Jesus, e foi de Jesus que Jesus é lá do alto, Jesus é espiritual, Jesus é Filho de Deus, que ali ele esbarrou a morte na vida daquela jovem e encheu o coração de Jairo, da família, de alegria. Aí nós vamos ver, irmão, que nessa caminhada Jesus ele é a salvação, e que no 43 já não fala de Jairo, no 43 já fala de uma mãe, já fala de uma mulher que estava com o maior problema, porque ela estava exatamente com o seu útero, onde gerava o filho, ela estava com câncer. A diferença desses dois, qual é a diferença desses dois? Um estava com um problema que era do lado de fora, a doença, e a outra estava com um problema dentro, que era também a morte. A morte estava na vida da filha de Jairo, e a morte da filha de Jairo entrou para o coração dele a angústia. Mas essa mulher, aleluia, que está nesse mesmo sentido, é dois momentos de Jesus esbarrar a morte. Aí eu, observando aqui, eu digo, meu irmão, aqui tem duas diferenças: tem um homem e tem uma mulher, e um só é aquele que vai entrar na vida dos dois. Jesus ele entra na vida da mulher quando ela abre o coração. Jesus entra na vida do homem quando o homem abre o coração. Nós podemos ver que o problema estava entregue a Jesus. Estava. Quem era o problema que estava entregue? Era o de Jairo. Jairo orou, Jairo entregou. Muitas vezes nós fazemos um pacote, irmão, de problema, e nós entregamos a Jesus. Nós oramos pelo homem, oramos pela mulher, oramos pela criança, nós fazemos aquele pacote, entrega a Jesus, e Jesus ele tem decência e ódio, e ele vai, aleluia, desfazendo as obras do diabo na vida das pessoas. Olha só onde o inimigo está, lá na filha de Jairo, no meio ali pelo espírito de enfermidade. Aonde o inimigo está? Lá no útero daquela mulher, 12 anos, sofrendo, com sangue, 12 anos, ela gastando dinheiro, aleluia, querendo tratar ali o seu útero, aonde a sua madre, ela poderia, aleluia, por aquela mulher, ter um filho, e aquele local estava interrompido. Quantas mães não tem assim, né? Hoje nós temos um hospital que nem o CRIO, que é um hospital que trata só dessas doenças maléficas, que é o câncer. Como eu estive lá na época com a minha esposa, e eu nunca me esqueci, tanta mãe. Tem muito homem também, tem, mais a irmã, mais a mulher. As mulheres, elas têm uma facilidade de pegar essa doença no útero, como também no seio. É o local que o inimigo mais
trabalha, e nessa mulher, tá, irmão, que exatamente ela se declarou para Jesus, a doença dela era no útero, era um fluxo de sangue, era um câncer que tinha. Agora, meditando aqui para nós, eu sei que lá no CRIO, eu vi pregação, eu vi pessoas falando do Evangelho, mas imagine se Jesus chegasse no CRIO ali, aquela multidão de pessoas que podia andar e os que não podiam, porque Jesus tanto cura aquele que chega a ele fisicamente, como aqueles que vai a ele por pedido, porque já estava entrando com pedido para Jesus curar a filha dele que estava em casa, mas a mulher, ela estava fisicamente ali querendo tocar em Jesus. Se Jesus chegasse aí no hospital, mas ele está entrando hoje pela palavra, porque Jesus ele é Espírito, e importa que os que precisam dele, os adoradores, entrem também na área espiritual. Jesus ele é o Filho de Deus. Ele não é uma denominação, ele é a salvação. É nele que sai a virtude, é nele que é consumida a sua fé. Ele cura tanta ceguidão, ele cura o sangue, ele cura o câncer, todos os tipos de enfermidade ele cura, ele ressuscita até estando morto, porque ele tem esse poder, porque ele venceu a morte, ele dominou a morte, e a morte não tem poder de sustentar, nem mesmo aqueles que Jesus chama. A morte não tem esse poder. E essa mulher, dentro da passagem de Jairo, na ida que Jesus ia para a casa de Jairo, porque 3 versículos falam do assunto de Jairo, mas no 43 já fala do encontro, no caminho, aonde Jesus ia no meio da multidão, aonde Jesus já ia fazer ali um milagre, já ia curar. Ele podia curar de onde ele estava, mas Jesus, ele aonde passava ia fazendo milagre. Ele é o Deus de perto e de longe, ele cura, aleluia, quando ele vai lá e toca com a sua mão, como ele também manda ordem, e tudo é resolvido. Está vendo, irmão? Então aqui nós não terminamos a mensagem, aleluia, de Jairo, não. Nós estamos recebendo, aleluia, uma visita de uma mulher, de uma companheira sofredora. Nós estamos indo à casa de Jairo, nós estamos indo à sua casa aí, e Jesus vai curando o coração pelo caminho. Aonde vai passando essa palavra, o Senhor vai libertando. A mensagem isso é de Jairo, mas ele entra na tua questão no meio da mensagem, no meio da ida dele até a casa de Jairo. Se tu se encontrar com Jesus, olha, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia 12 anos, e gastava com os médicos todo o seu dinheiro, tá, irmão? Todas as suas bênçãos que ela tinha, e por nenhum poderia ser curado. Então isso mostra na Bíblia que o homem pode ter todo tipo de dinheiro, pode vender um camelo onde é mais caro, lá na área do deserto, também na cidade pode vender exatamente a sua Hilux, que é um carro caro, ou a sua Land Rover, que é um carro também caro, ou a sua Ferrari. Mas aí não vai resolver o teu problema, porque só quem resolve o teu problema
é Jesus. Porque não é dinheiro, não é Ferrari, não é ajuda, não é Land Rover que vai expulsar o demônio. Quem expulsa o demônio é Jesus. É Ele que desfaz toda a obra do diabo na vida de um ser humano. E essa mulher mostra que ela tinha dinheiro, o marido dela era, pela história consta que ela era uma pessoa que tinha uma vida boa, tinha dinheiro, mas irmão, o dinheiro ele vai ficando na mão do médico, nas mãos do hospital, vai ficando ali na mão, aleluia, dos governos, e o problema está sempre na pessoa. A angústia, porque o governo não tira angústia de ninguém, o governo não tira problema de ninguém, o governo dá uma ajuda, como qualquer um de nós podemos ajudar uns aos outros, naquilo que podemos. O governo é diferente porque ele acolhe o dinheiro da humanidade, dos tributos, para dividir exatamente com a população na área que eles precisam. Mas nós vemos que hoje mesmo nós passamos muita dificuldade no hospital, no posto de saúde, na área pública. Por quê? Porque o ser humano não tem coração, o ser humano não tem amor, o ser humano ele não está nem aí para o teu problema, ele não está nem aí para a tua necessidade. Por isso nós sofremos, tanto com dinheiro como sem dinheiro. Você entende, né, irmão? Porque o que eu estou falando aqui é verdade. Porque eu sei que você já enfrentou uma fila do SUS, já enfrentou uma fila ali no hospital, até particular você enfrenta e tem raiva também. Para nós entender que o nosso dinheiro ele ajuda, mas ele não é tudo. Tudo para nós é só Jesus. É Ele que supre toda a nossa necessidade, lá no nosso interior, lá no nosso alma, lá no nosso espírito. Essa mulher aqui no 23 mostra que ela tinha dinheiro, ela ia gastando. Jairo tinha dinheiro, porque Jairo era príncipe, estava ali ministrando uma sinagoga, uma igreja. A posição dele era uma posição de pastor. Daquela mulher podia ser a posição na época de origem daquelas pessoas que tinham mais condição, porque a Bíblia relata que ela ia gastando todo o seu dinheiro com aquela doença era maligna. E não tinha dinheiro, não tinha médico, porque o médico, hoje ele até tem um pouco de conhecimento da ciência, estudaram essa ciência hoje, tem muitos remédios, né? Mas nesse tempo, irmão, era difícil. Aí veja, como hoje também nós temos problema difícil, os mesmos problemas que tinha naquele tempo tem hoje. E o mesmo Deus que estava em Cristo naquela época, Ele está em nós hoje também, se nós crermos. Quer dizer, irmão, nós temos uma saída, e a nossa saída é a gente deixar de ser incrédulo e aceitar a virtude do Senhor, de Deus em Jesus. Porque Jesus Ele está hoje, no tempo presente. No tempo presente, vai resolver qualquer situação. Agora, nós sabemos que já tinha igreja, tinha crente, e um bocado de irmão ouviu Jesus. Mas qual foi a ação daqueles irmãos? Foi acolher Jesus? Não. Eles tiveram o prazer de querer matar, de querer julgar. Hoje o pecado da humanidade é julgar a palavra, os irmãos, e não observa a palavra, não colhe. Porque nós deveríamos falar assim,
deveríamos falar de nós mesmos, né, irmão? Deveríamos julgar nós mesmos, examinar nós mesmos, porque nós temos hoje as mesmas aflições, as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Sei que até tem uma sobrinha minha aí que está angustiada, sofrendo, chorando. Mas só Jesus pode entrar na sua causa, lá no teu interior, sabe, teu espírito. E quem pode abrir a porta para ele é você que é a chave. Abre o coração para Jesus. Convide ele nesta mulher. Olha aqui, tu vai ler comigo. E chegando por detrás dele, tocou na hora das suas vestes, e logo estancou o fruto do seu sangue. Olha aí, ela foi por detrás, porque não era certo as mulheres ter aquela comunhão com os homens na época. Israel sempre foi assim. E aquela mulher, irmão, nem ligou se alguém ia brigar, se alguém ia empatar, se alguém ia dizer: tu não pode chegar e tocar em Jesus, tu é uma mulher. Porque para tudo tem horário, para tudo tem um momento. Ali não era momento de escândalo, irmão, era momento de ajuda, é momento que nós deveremos exatamente romper barreira. E ela foi por detrás, porque ela não conseguiu ir pela frente, mas ela queria tocar em quem, irmão? Só nas vestes do Senhor. Nem nele ela queria tocar, mas ela já tinha tocado em Jesus. Jesus já estava sabendo a necessidade daquela mulher, já estava ali nele, preparado o poder, a virtude da cura, já estava para ela, mas ela só podia receber quando, irmão? Quando ela exatamente concluísse a fé de tocar. Porque muitas vezes você tem a fé, e essa fé não é uma fé, aleluia, de imediato. Por quê? A dela não era fé de imediato, era uma fé de tocar. Porque se fosse imediata, ela tinha sido curada onde ela estava. Mas ela disse: eu preciso tocar nele. Quando eu tocar nele, aí eu sou sarada. Você entendeu? Porque tem a fé de imediato, tem a fé que você espera, né? Do sobrenatural. Eu vou para a igreja e é lá que eu vou ser curado. Você pode ser curado na igreja, porque tu usou uma fé futuro, porque lá para frente, lá no futuro, ou amanhã ou depois, eu estou indo à igreja para mim fazer exatamente a oração, o pastor vai orar e eu sou curada. Mas ela está com a fé, é uma fé, aleluia, não momentânea. E ela aqui só foi curada, irmão, quando ela piscou em Jesus. Você está entendendo? E Jesus está encaminhado. Jesus vai para onde? Jesus vai resolver uma causa na casa de Jairo. Jesus está indo, mas no meio do caminho Jesus também cedeu a misericórdia àquela mulher. Ele cedeu o poder para aquela mulher. O poder de Jesus não se acaba, irmão. Se tivesse milhares e milhares de pessoas antes de chegar na casa de Jairo, ele dava autoridade, poder, e todas aquelas obras do inimigo eram desfeitas, todos os demônios caíam por terra, toda a dor saía. Aquela mulher estava doente, ela estava lá, aleluia, com as suas partes íntimas ali feridas, sangrando, mas ela tinha uma esperança, que era tocar em Jesus. Aleluia. Isso aqui era literal, porque Jesus estava em Jerusalém. Aleluia. E ela por detrás dele tocou. Mas olha, irmão, que quando ela tocou em Jesus, o sangue parou. Foi imediato, estancou ali. Tanto médico
fizeram exame, fizeram ali, passaram remédio, e aquele vírus maligno, irmão, aquele vírus maligno não morria, porque era um demônio que estava enfermo ali, naquela mulher, um espírito de enfermidade, que nós não sabemos por quê, ele operava pelo pecado, e atingiu ela, e todos, a Bíblia mostra que toda doença, ela é enxertada pelo inimigo. No 43, 45, vai Jesus responder aqui a mulher. Ela nem falou com Jesus não, viu, irmão? O versículo está dizendo aqui que ela só tocou na orla. Isso que Jesus era tão sensível assim. Olha só, era multidão tocando nele. Como é que ele só sentiu aquela mulher? Hein? Ainda para nós ver aqui dentro da igreja, irmão, pode ter milhares, mas não toca em Jesus. Mas pode ter uma ou uma que toca no Senhor. E acontece um milagre. Acontece que naquele meio aquela pessoa tem uma vontade, tem uma sinceridade, ela confia, ela sabe que Jesus vai dar a ela o que ela pede, então ela está ali para brincar, ela está ali para resolver a causa, ela não veio para a igreja por causa de pastor, por causa de nada, ela veio porque ela quer tocar em Jesus com a sua fé, não é? E aqui ele ia no meio de multidão. Olha a resposta de Jesus. Quem me tocou? Tu acha que ele não sabia? Ele sabia. Mas por que Jesus pergunta? Porque Jesus quer comunicação com o que está orando, com o que está enfermo, com aquele que tem a fé nele. Ele quer que os nossos lábios façam confirmação. Mas ele sabia, até porque ele parou no meio e disse: alguém aqui me tocou. Ele já sabia qual era a solução que ele tinha dado, a virtude que ele disse: senti sair de mim virtude. Que é virtude? Poder. E aquele povo não estava tirando o poder de Jesus. Ele ainda estava se apresentando. Eles queriam chegar, muitas vezes olhar para Jesus, é ele que é Jesus, olhar para Jesus, é ele que é o Filho de Deus, olha, ele é assim, ele é magro, ele é feio. É assim, irmão, que a gente interpreta a humanidade, cheio de grosidade. Eles não vão fazer, muita gente para a igreja não vai para ser curado, não vai para louvar, ele tem curiosidade de vir à igreja, de ver algo, de ver louvor, de ver como é o comportamento. Eles são curiosos. Aí eu vou visitar, eu vou saber. Mas Jesus, nem que ele não esteja lá, mas aquela pessoa vai. Por quê? Porque há curiosos, há movimento, que aquela pessoa dentro dele tem um movimento de conhecer. Mas essa mulher aqui, irmão, ela parou Jesus. Se a população, aquela multidão, nem deles conseguiram parar Jesus, a Bíblia diz que ele parou quando a mulher tocou, porque ele ia andando, ninguém tocou nele, ninguém parou. Olha como é que você para Jesus, aprende com essa mulher. Quando ela, exatamente com a sua fidelidade, com o seu prazer, com a sua vontade, com a sua fé, ela tocou em Jesus, aí imediatamente Jesus honrou a mulher, ali instantando sangue, ali tampando exatamente aquela ferida que estava incomodando, e ela ficou ali tenra, com medo. Por quê? Porque ela sabia que Jesus estava sabendo o que aconteceu, e ela, aleluia, ouviu a voz dele: quem me tocou? E ela sabia que foi ela. Ela disse: eu vou me manifestar. Ele viu eu tocar, eu vou lá. E
E Jesus ia caminhando para a casa de Jairo. O milagre já ia acontecendo no caminho. Aleluia. Aí nós vemos aqui que Pedro, irmão, todos ficaram ali, ó. E quem tocou? E negando todos, né? Todos negaram. Não foi eu. Irmão, até aqui eu interpreto assim, porque muita gente, ele não sabe responder Jesus, porque aquela mulher ia responder e o Senhor ia completar a bênção dela. Nós vemos que Ana, quando ela orou, ela foi também oprimida ali por Eli. Ela disse: mulher, vamos ver se tu para com esse teu álcool de beber. E ela disse: meu Senhor, eu não estou bêbado, eu estou angustiado e estou orando ao Senhor. Aí Eli disse: que Deus conceda o que tu pede. Você entendeu? Você interpretou aqui? Olha só, Ana foi sábia. Ana não levou ao coração de Eli o ódio. Ana disse: meu Senhor, a tua serva não está embriagada, mas sim atribulada. E ora ao Senhor para Ele me abençoar. Aí Eli disse: que Deus te atenda, minha filha, te dê o que tu precisa, a bênção. Aqui nós vemos que quando Jesus perguntou, Jesus falou: quem me tocou? E se alguém tivesse respondido sem ser ela, tinha sido abençoado, porque ele tinha usado a fé de saber que estava atendendo a Jesus. Eu toco Jesus, eu estou aqui, ele ia abençoar. Mas aqui, bem claro, todos ficaram, todos negaram. Diz aqui a Bíblia, se você ler também, a resposta disse: e negando todos. Aí vem Pedro e diz, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem me tocou? A resposta de Pedro já foi perguntando a Jesus. Ou seja, porque Pedro não está entendendo que tipo de toque Jesus estava perguntando. Pedro, ele entendeu como nós entendemos. Eu vou em aí, toco, né? Tem uma multidão, aí você pergunta: quem me tocou? Aí eu vou fazer a mesma pergunta, a mesma resposta de Pedro: não, meu irmão, todo mundo está te tocando aí, né? Aí, só que a de Jesus é diferente, porque não é literal, fisicamente. A mulher tocou fisicamente, mas Jesus está falando espiritualmente. Quem me tocou no espírito? Aí nós vemos aqui que está no caminho, meio de multidão que apalpava, pegava a Jesus e apertava. Aí disse Jesus: alguém me tocou, Pedro. Ele: mas mestre, quem foi que te tocou desse jeito? Tanta gente aí, é multidão te apalpando. Todo mundo quer pegar Jesus, todo mundo quer dar um toque em Jesus, mas é só com a mão, mestre. Estou tocando com a mão. Jesus: quem me tocou com a fé, com o Espírito, aí, quem me tocou. Então, irmão, na igreja nós vamos por base, ou onde nós estiver, não é com a mão, não é com a distância que nós vamos tocar em Jesus. Nós tocamos em Cristo com nosso intelecto, nossa fé. Jesus não vai procurar e perguntar: ei, que tipo de pessoa você é? Você é rica
Você tem condição? Quem é você? Vou lá na sua casa ver como é que você está, suas coisas. Não, Jesus disse: eu vou te dar, a tua bênção é aqui. Eu vou te dar é logo. É aqui que tu precisa, que é aqui que tu chegou me tocando. Aí nós vemos aqui que alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Está vendo, irmão? Bem me conheci. Aí é maravilha. Dá para saber que ninguém pode mentir. Dá para saber que ninguém pode dizer: eu toquei sem tocar, estou na igreja sem eu estar, estou buscando a Deus sem estar aí buscando, estou orando sem orar, estou fazendo sem fazer. Ninguém pode, né, irmão? Mesmo essas pessoas que estão diante de Jesus, no meio com Jesus, diante de Jesus, não estão tocando. Senão Jesus ia dizer: todos vocês estão me tocando e eu vou abençoar pelo toque de cada um. Não, quem? Era quem? Aleluia. Aí, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou, aleluia, e tremendo, prostrando-se diante dele, declarou diante de todos o povo a causa porque havia tocado, como logo sarará. Ela deu logo testemunho: não, eu toquei no Senhor, foi eu, Jesus, toquei, mas é porque eu sou uma pessoa doente e eu sabia que só vinha para mim de ti. Eu sabia que eu tocasse, eu seria curado. Eu fui sarada. Ó, não está mais saindo, não está mais doendo. Foi eu. Jesus, minha filha, não tema, não se preocupe, não vou te acusar, não vou te maltratar. Mas ele vai dizer assim: filha. Ele chama de filha, irmão. Por quê? Porque quando Jesus liberta um servo que está nas mãos de Satanás, quando ele liberta, aquela pessoa passa a ser filha dele. Ele chama de filho: filha, a tua fé te salvou, a tua fé chegou a mim, de mim saiu virtude, e tu és sarada. Não precisa se preocupar, não precisa ficar com medo, mas a tua fé, ela fez isso acontecer na tua vida. No meio de tantas multidão, hoje não é todo mundo que é curado na igreja, não é todo mundo que é curado por meio de Cristo, porque aqui é uma libertação. Aqui é libertação. E aconteceu libertação sem ter culto de libertação. A libertação vem pela fé, vem pelo que nós podemos receber e crer, irmão. É nós pedir a Jesus: Senhor, eu sei que tu me abençoa, eu sei que tu me cura, e eu quero agora tocar em ti. Não é? Olha aí. Mas nós temos, porque aqui, irmão, não é porque eu vou adorar, não, é porque eu estou orando por necessidade, eu estou precisando. Ela ia na fonte da água viva, ela ia na fonte certa, ela sabia que tocando em Jesus ela era sarada, e ela com certeza foi sarada. E vendo a mulher que não podia ocultar, porque, irmão, jamais tu pode ocultar aquilo que Deus poderia ter na tua vida. É a alegria, é a paz, você tem que dizer, você tem que testemunhar. Ah, eu fico feliz, mas seja verdadeiro, tá? Por quê? Porque Deus sabe, se Ele está em ti, antes de tu mesmo saber, Deus sabe que Ele está em você pela sua fé, que Ele vai chegar. Então, nós vemos que ali diante de todo o povo causou porque havia tocado. Então ela contou ali que tinha sido sarada. E no 48 disse: tem boa ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, vai em paz, vai na minha paz, tua fé. Jesus ali concluiu exatamente aquele milagre.
Jesus concluiu, naquele momento, a ordem do diabo não mais entrar naquela mulher, não mais tocar naquela mulher, porque onde Jesus bota a mão, o diabo não pode mais tocar, porque aleluia, quando ele cura, quando ele expulsa o demônio, ele expulsa e ele não volta mais, porque Jesus disse, vai, e a minha paz vai contigo, vai, a minha virtude está em tu, e se a virtude e a paz de Deus está em nós, operando Deus sem pedir nada. Quem pode trocar? Aí eu vejo ele disse, tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Aleluia, ele confirmou a salvação dela. Vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou aleluia, um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Aí, irmão, veja que Jesus enfrentou naquele momento ali a morte na vida daquela mulher. Aí Jesus está indo para a casa de Jairo. Jairo também está ali. Aí chega alguém, Jairo, não precisa incomodar mais Jesus. Glória a Deus. Não precisa tu mais estar com Jesus. Por quê? Porque a tua filha já morreu. Aí nós interpretamos mais aqui, irmão. Alguém pode até ter dito para você, né, alguma palavra, uma frase triste dessa. Vai para a igreja mais não. Vai para Jesus mais não. Por quê? Porque tu não tem mais jeito. É nesse sistema que eles estão dizendo, Jairo, não perturba mais o mestre. Por quê? Porque não tem mais cura. A tua filha já morreu. Olha aí, irmão. Aí nós vamos interpretando aqui, vendo a tristeza de Jairo. Jesus imediatamente ele vai fortalecer quem agora? Ele vai fortalecer Jairo. Ele vai trabalhar em outro espírito novamente. Por quê? Porque ele já deixou o espírito ali daquela mulher alegre, na paz, e ele passa. Jesus não para de trabalhar, não, irmão. De momento aqui chega uma frase maligna, chega uma frase de frieza, chega uma frase ali de treva. Não precisa mais de Jesus. Por quê? Porque o problema é sério, é grave, é morte. Glória! Nós vamos interpretando aqui como foi ali, porque já estava diante daquele que resolve todos os problemas. Mas veja aqui, Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo, não temas, Jairo, crê. Jesus deu a continuidade, não pare, não tema, crê somente. Aí ele deu exatamente ali para Jairo, não te preocupa não, Jairo, nós vamos lá, crê, eu vou lá e vou ressuscitar. Jesus apagou, porque nós recebemos muita palavra, né, irmão? Muita palavra triste, muita palavra que exatamente desagrada a gente, não é verdade? Às vezes você não quer nem ir para a igreja, porque antes de chegar na igreja, o diabo chega com a mensagem: o que vai fazer na igreja? A igreja, irmão, é o povo e outra. A tua fé é independente de qualquer sistema de igreja. Você pode ir daqui para a sua casa e ter um encontro com Jesus e orando, falando com Jesus. Você pode ir para o trabalho, Jesus vai mais você. Entendeu? Então aqui é para nós entender que chegou o fim para Jairo. Chegou uma frase que Jairo podia dizer: Jesus, não preciso mais vir na minha casa não. Por quê? Porque estão me dizendo aqui que a minha filha já morreu. Agora é só para o velório. Tu não vai para o velório, né, Jesus? Jesus não vai para o velório de ninguém não, porque Jesus está tem velório não, viu, irmão? Antes Jesus está tem vida. A filha de Naim era o velório. Jesus chegou, acabou o velório. Lázaro estava lá e as pessoas poderiam ter feito o velório. Jesus chegou, acabou o velório.
por causa dessa frase que ia parar Jesus. Ninguém pode parar. A obra de Deus é quando Ele abre as portas, irmão, para nós. As portas que Ele abre, como está em Apocalipse capítulo 13, a porta que Ele abre, na hora que fecha, Ele fecha na hora que abre. A ordem de Deus é uma ordem que o diabo cai por terra, as portas do inferno não prevalecerá. A dor, a enfermidade, o espírito maligno, a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, tudo cai por terra diante de Jesus. Tudo cai por terra diante de Jesus. Aí nós vamos. Aí aqui, irmão, preste bem atenção que Jesus ele diz aqui, respondendo: não temas, crê somente e será salvo. Aí nós vamos para o 51. Aí olha o que acontece. Jesus não voltou não. Jesus ele vai até o fim na tua causa. Ele vai até o fim na tua questão. Pode até alguém dizer que você não vai vencer, mas não deixe essa palavra enfraquecer a sua fé. Jesus ele vai até o fim na tua causa. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. 5, Jesus deixou entrar. Fiquem lá de fora, um bocado de incrédulo. Fica aí vocês que não merecem estar diante do poder que vai acontecer, do milagre. Olha, irmão, baseado aqui, viu, Gilberto? Até para a gente orar, né? Todo mundo está ali, pode cancelar, viu? Se aqui a Bíblia diz que só entrou Pedro, entrou Tiago, entrou João, a mãe e o pai. Era os que tinham mais vontade de a menina andar, da menina viver, que era a mãe e o pai. Ele ia deixar para eles que tinha a fé, a vontade, a oração, o pedido, o prazer de ver a menina e ver a virtude de Deus. E quem eram os outros testemunhos? Pedro sabia que ele era o Filho de Deus, Tiago e João sabia que ele fazia esse milagre, então fique de fora os outros. E aqui nós vemos que todos choravam e apresentavam e disse: não choreis, não está morta, mas dorme. A mesma frase, irmão, que Jesus disse para Lázaro: Lázaro dorme. Aí aqui ele disse: a menina dorme. Irmão, esse mesmo sono, Jesus vai saber que quando nós morremos, partindo, nós estamos dormindo. Para ele é dormindo, porque ele vai despertar. O cristão é despertar do sono. Aleluia. E Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele veste pela sua palavra. Aleluia. Só que aqui ele ia já mostrar o milagre que a morte não tem poder de sentar aquele que Jesus chama, aquele que é dele, aquele que ele dá ordem. A morte não pode sustentar. Aleluia. E ele disse aqui para Jairo: ela é salva, ela vai ser salva, crê, será salva. Está vendo? Ele disse aqui no 51: será salva, crê somente, será salva. Ele já salvou com a palavra que ele deu. Aleluia. Aí nós vemos aqui que no 52 todos choravam, tá? Mas ele disse: ela dorme. Então, o que eles fizeram? O pessoal estava chorando. Preste bem atenção algo aqui, irmão. Jesus disse que eles estavam chorando porque a menina tinha morrido. Como é que eles estão chorando? Aí de repente eles começam a rir. O riso deles é um riso de chacota, blasfema, rejeição. Por quê? Porque no 52 aqui nós vamos mostrar
no 53, e riram-se dele. Irmão, por que as pessoas não deixam Jesus operar? Não deixam o milagre? Que incredulidade maligna é essa? Por quê? Porque Jesus disse: a menina não morreu, ela dorme, eu vou agora despertar. E eles, como tivesse, a gente vê muito riso hoje, irônico, pessoa que ri de você, achando que você não tem capacidade, achando que você não pode fazer. Aí aquela pessoa até diz assim: eu não vou cantar terrível de mim. A igreja fica olhando ironicamente. Eu não vou nem para a igreja, porque as pessoas aí estão entendendo, irmão, a interpretação que a Bíblia dá, que a forma que o diabo usou aquelas pessoas para levar até Jesus ali, tá, irmão? Uma tristeza. Por quê? Porque eles estavam duvidando que Jesus poderia fazer a menina se levantar. No 53, e riram-se dele, sabendo que estava morta. Riram de Jesus. E tem muita gente aí que diz que para a morte, eles louvam a morte. A morte, ela é a única que nos espera. Espera eles, porque quem me espera é Jesus. Por quê, irmão? Porque Jesus venceu a morte. Venceu. As pessoas vão fazer tudo aqui, gente. Eu já vi pessoas dizer aqui: vamos fazer tudo que a morte nos espera. Então eles estão tudo junto com ela. Por quê? É aqueles que morrem de salvação. Porque a morte esperou. E eles não eram salvos. Porque Lázaro, a morte não esperava que Jesus ia chegar. Jesus chegou e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. A filha da viúva, o filho da viúva, Jesus disse: menino, levanta e anda. O menino levantou. Dorca também, quando Pedro disse: menina, levanta. Dorca, agora levanta. Dorca levantou. Então ele cancelou todos os compromissos da morte. A morte não tem compromisso com aqueles que servem a Deus, com aqueles que confessam Jesus, com aqueles que têm compromisso com a verdade, ainda que sofra, ainda que passe decepção. Mas Jesus, ele vai envergonhar o sorriso dos irônicos, o sorriso dos blasfemos, o sorriso dos incrédulos. Vai cair por terra. Nesse versículo, nessa passagem, Jesus vai derrubar toda essa forma dos demônios do riso. Porque tem, viu, irmão? Demônio do riso. Riso irônico, ou seja, pessoa que ele acha que você não tem capacidade, aí ele ri. Não é verdade? Não existe? E aqui é Bíblia, que eu estou falando na Bíblia, no versículo 53 de Lucas 8, aí ele está dizendo aqui: e todos ali choravam e, aleluia, pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aí em 53 dava boca e chorão, né? Para a semana riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Para quê? O incrédulo, ele chora é falso e ri é falso. Falsidade. Por quê? Chorar sem amor, só uma forma de demonstrar que tinha amor. Muita gente vai para o velório, aí se incomoda com o outro está chorando. Aquele que ama ele está chorando, aí o cara: não posso ver choro, não posso ver lágrimas cair, começa a chorar também. Meus olhos é invejoso, meu sentimento é invejoso, mas não tem amor não, tem inveja. Aí o povo está sorrindo daquela pessoa, da fragilidade daquela pessoa que perdeu um ente querido, fez bem, chorava, falsidade. E a gente traz para dentro da igreja, porque aqui é dentro da igreja, irmão. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o que dá a virtude, Jesus é o que forma a igreja. Ele é o Pai de todos nós que servimos a Ele. Aí então, nós vemos 54, mas Ele
pegando-lhe a mão para envergonhar o diabo, olha só, na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E no versículo 5, no 55, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que ele desse de comer. Aí foi a queda do diabo, viu, irmão? Foi a queda daquelas pessoas, no lugar de chorar, não chorar, de rir, não rir. Ficaram aqui agora? Pânico, espantado. Ele chora emocionado, ri chacotando, mas fica ali, todo emocionado. Vixe, eu não entendia que ele tinha esse poder nele. Eu não entendia que a palavra tinha esse poder. Volta, menina. O espírito dela voltou, e de repente aquela matéria, aquele corpo que estava dormindo, abriu os olhos. Aí Jesus disse: agora alimenta ela, para que ela dê a continuidade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu acho lindo esses versículos aqui, irmão. É Jesus botando o diabo por terra, é Jesus pisando na cabeça da serpente, é Jesus botando diante daqueles que é orgulhoso, daquele que é incrédulo, um poder virtuoso. Muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem: esse não tem como vencer. Essa igreja do irmão não vai para frente, não sabendo que ela não vai para frente, ela já está lá. No reino de Deus, é o Senhor que é nosso caminho, que é nossa força, que é nossa rocha, para nós ir para o céu, não precisando de quantidade de multidão. Porque a multidão muitas vezes chacota, muitas vezes ri, muitas vezes chora. Mas onde tem 2 ou 3, aí que Jesus disse: ali estarei. Aleluia. É assim que eu entendo a grande sinceridade de um ser humano com Jesus. Jesus, irmão, é para todos, mas nem tudo é para Jesus. Jesus cura, mas nem todos recebem a cura. Jesus salva, mas nem todos vão se salvar. Mas aquele que crê, professar e crer até o fim resistindo, Jesus diz: dá-te a coroa da vida. Aí interpretando aqui, a sua palavra é muito linda. É aqui que me alegra, irmão. É eu ler uma mensagem dessa, saber que tantas pessoas me desprezam. Olha para mim e não vê nada. Eu digo: é bom que não vão me roubar, porque o diabo não vai me roubar. Não me vê nada, mas ele está dentro de mim, chega, resplandece, e eu fico feliz. Porque quando as pessoas não estão com inveja, não estão olhando para mim, eles viram as costas, eu estou ali com o ouro e a prata, eu estou ali jubilando, eu estou ali me alegrando com o Espírito da verdade. Porque, irmão, o diabo ele tenta roubar a nossa fé. Porque aqui eu queria roubar a fé logo de quem? De Jesus. As portas do inferno não prevalecerá. Porque disseram: a menina morreu, e tu está dizendo que ela vai ser agora despertada. Aí começaram a rir. Jesus disse: olha, pode aturar a noite inteira o choro, mas pelo amanhã aí vem a alegria. Aí nós estamos vendo aqui que a alegria chegou. Chegou o momento da alegria. Chegou o momento da mulher do fruto de sangue se alegrar. Chegou o momento de Jairo se alegrar. Chegou o momento que a palavra de Jesus é pisar na cabeça do diabo, na cabeça da serpente, daqueles que muitas vezes são caçadores de virtude, são caçadores de fé, são caçadores da palavra. Mas Jesus, ele é aquele que cumpre a promessa, porque o Pai de Jesus, ele disse: da mulher nasceu que esse pisará na cabeça da serpente. Olha Jesus pisando aqui na cabeça do diabo, irmão. E ele está pisando na cabeça daquele que vai querer rir de você, que vai querer
machucar você, que vai querer tirar a fé de você, e Jesus está na tua vida, eles não estão vendo, porque Jesus estava ali no invisível, só via pela fé, e pisou ali. Aí Jairo, aleluia, ali estava muito feliz. Então, aleluia, Jesus mandou que desse alimento, e seus pais ficaram maravilhados. Olha, irmão, assuma agora esse momento que o próprio bênção vai para o pai. O pai ficou maravilhado, você fica maravilhado, você recebe as maravilhas. Por que a maravilha? Porque Deus operou na tua vida, Deus te deu a bênção, Deus curou teu filho, Deus curou tua filha, Deus curou teu pai, Deus curou tua mãe. A bênção de Deus permanece na sua vida de a virtude, entra no corpo, vai até o útero, sara, a mulher maravilha fica maravilhada, e ela segue dando glória ao nome do Senhor. E aqueles que riram ficaram pasmos, de cabeça baixa, porque o derrotado sempre fica de cabeça baixa. Porque, irmão, quem fica de cabeça erguida é o vitorioso, porque a coroa fica na cabeça daqueles que recebem a vitória. Aleluia! Eu fico cheio da graça, sabendo que sou um vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque ele ficou maravilhado. A maravilha não vai ficar no coração de todos, só para aquele que crê. As maravilhas de Deus vai estar na casa daqueles que acreditam, daqueles que por fé recebem. As dádivas do Pai das luzes desce para o coração daqueles que crê. E Jesus, ele ajudou a Jairo ter fé. E ele está ajudando você a ter fé. Estou transmitindo aqui essa palavra para você também, Jana. Eu sei que Deus está aí na tua vida, que Ele tem ouvido a tua expedição. Ele é o Deus de longe e o Deus de perto. Ele está lá do alto, mas está diante daqueles que clamam. Receba a palavra e deixe teu coração maravilhar, gastar de uma bênção que Deus dará para ti. Aleluia! Por isso eu faço que esta palavra chegue à sua casa, na sua vida, para que o teu coração aqui, os pais ficaram maravilhados, e eles mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Aqui mostra a humildade tão grande de Jesus. Jesus, ele não quer que as pessoas vá aplaudindo, vá correndo, vá dizendo, e não, Jesus, ele faz e fica bem feito. E ele diz: não precisa ninguém saber, que vocês fiquem maravilhados. Mas muitas vezes o nosso coração é tão pequeno que eu digo logo que Deus fez um grande milagre na minha vida, me abençoou e está abençoando e vai abençoar você. Irmão, fique de pé, irmãos. São 8 horas. Eu gosto sempre de cumprir com o horário. É um momento abençoado na nossa vida, de nós cumprir o nosso compromisso. E eu quero orar abençoando todos vocês que aqui vieram. Você aí, Dani, que está aqui também ouvindo essa palavra. Sei que você está distante aí na Itália, né? Mas Deus, ele vai em todo território, em todo lugar. Aleluia! E eu sei que teu coração está alegre. Vamos orar. Vou te abençoar mais e mais. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, sinto aqui a tua presença. Mas a Bíblia diz que o profeta, ele domina o seu espírito. Mas tu sabe a alegria que eu sinto nesta palavra, que eu sinto na presença do Senhor, meu único Salvador Jesus. Abençoa, Pai, todo ouvinte desta palavra, seja nesta vida, que seja qualquer tipo de enfermidade, necessidade,
o que ela passa, o que ele passa, e que nesta noite o Senhor é o Deus que prepara a mesa e supra a necessidade de todos nós. Que esta palavra sempre esteja na nossa vida e que nós vamos assim, conhecendo a verdade, pois ela nos libertará de todos os males. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, grandemente a nossa vida. Ah, Deus, que a Tua palavra ilumine todo o nosso ser, toda a casa, que são exatamente as vidas que guardam a Tua palavra. Assim nesta noite seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na tua vida, na tua família, todos os dias. Confirme, diga amém. É verdade, assim seja, em nome de Jesus. Que Deus o guarde, proteja todos os dias. Obrigado e amém. Aleluia.